Às vezes nós queremos algo espetacular acontecendo na igreja. Eu me lembro de um jovem que dirigia um programa de jovens e ele orava na frente com o microfone na mão: Senhor, que a sua presença aqui faça estremecer esta casa, essas paredes, né? Lá em Atos, isso aconteceu uma vez, não custa nada Deus fazer de novo, mas às vezes a gente quer ver a manifestação do Espírito Santo com eventos que a gente possa perceber poder e autoridade. Eu fiquei muito feliz hoje pela manhã quando eu vi poderosamente o Espírito Santo atuando na igreja. Foi muito importante estar aqui hoje para mim, por perceber que Deus está atuando na igreja e que o Espírito Santo hoje fez algo maravilhoso entre nós. É assim que o Espírito Santo trabalha. Muitas vezes a gente não vê, mas muda, transforma. E foi isso que nós começamos, não é? Ou vamos dar continuidade ao trabalho de Deus. Então não falte aos cultos, não é? Eu sei que nós estamos aqui e faz parte da nossa vida participar dos cultos. Então esteja sempre presente, porque vez por outra a gente vê essa manifestação. Talvez a gente nunca veja as paredes tremerem, mas a gente pode ver o poder de Deus atuando em nosso meio. Lá no Salmo 23, verso 2, abre aí a sua Bíblia no Salmo 23, verso 2. Ali diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A, 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 o, o tema, o assunto desse versículo é repouso, é descanso. A melhor coisa que a gente pode fazer é quando a gente tem oportunidade de descansar. Hoje de manhã, na explicação a razão pela qual o Derek e a Bia iam cantar, o Derek falou de um momento da vida dele que ele estava extremamente cansado. Já descansou? Já, né? E quando a gente está muito cansado, a gente quer descansar. Muitas vezes a gente não está cansado, mas nós queremos permanecer descansado. E é claro que algumas atividades da nossa vida requer muito esforço, isso cansa. Muito esforço físico, muito esforço emocional, isso nos leva a querer um descanso. E o que está sendo dito aqui é exatamente que é o resultado do primeiro versículo. O primeiro versículo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A grande verdade é que a gente não tem noção muito clara na nossa vida de que Jesus é o nosso pastor. E a compreensão do Salmo 23, a partir daqui, nos faz lembrar que a compreensão correta do primeiro versículo é o salmo, é o salmo que fala sobre Jesus, o pastor, e ele fala de um rebanho. Eu fui ver o que significa rebanho. Alguém já teve a curiosidade? Não é? O rebanho, ele usou onde eu li, lá na internet, falando de ovelhas. Eu falei, bom, era isso que eu precisava. Mas serve para qualquer grupo que está seguindo um líder. Se nós aqui seguimos um líder, estamos fiéis a este líder, nós somos um rebanho, dentro da explicação da palavra. E ela colocou ali o texto, uma palavra que nos dá sentido para aquilo que nós estamos vivendo aqui na igreja.
É um grupo de ovelhas que estão juntas seguindo o seu pastor. A ideia é essa, unidos. Então nós somos um rebanho e temos um pastor, e esse nos leva a fazer, a estar em descanso. Então nós vivemos numa época em que nós queremos tudo para nós. Agora foi. Nós vivemos numa época em que tudo vai chegar para você. E nós ligamos a televisão e nós vamos ver pessoas dizendo que vocês vão alcançar alguma coisa. Mas aqui nesse texto, nós não vemos isso. O descanso não vai chegar para você. Aquilo que você quer não vai chegar para você. O que o salmista está falando aqui na visão da ovelha, ele está dizendo exatamente isso. É Jesus que me faz descansar, é Ele que me conduz a lugar de descanso. E se eu quero, então, ter um coração descansado, como nós acabamos de cantar, nós precisamos que Jesus dirija a nossa vida. Nós precisamos que Ele seja o nosso pastor. Então, quando é o pastor que providencia o repouso do rebanho, então, quando o rebanho está em repouso, ele permanece unida. Então, cada ovelha individualmente se entrega ao cuidado do pastor, e por isso é um rebanho. E o interesse do pastor é manter o rebanho unido, cuidado, em descanso, é dar à ovelha condições de vida, e a ovelha sabe disso, que ela precisa confiar no pastor. Só que nós temos um discernimento, nós temos uma liberdade de escolha. A quem eu estou seguindo? A quem eu devo seguir? Aliás, a palavra seguir, seguidores, está muito em moda. Pessoas que têm milhares de seguidores e fazem tudo para ter esses seguidores. E eu acho interessante, não é? Que algumas pessoas, elas falam coisas profundas. Eu agora estou saindo de casa para ir ao shopping. Aí todo mundo curte, apresenta lá. Aí chega lá, eu estou comprando essa roupinha, não sei o que e tal. Aí todo mundo curte. Então, são seguidores de nada, né? São seguidores de nada. Alguns crentes, algumas pessoas seguem, por exemplo, eu gosto de ouvir alguns pastores que falam coisas interessantes e é claro, eu não sigo assim, não está lá no meu Instagram, não tenho isso anotado lá para seguir, mas quando aparece lá nas minhas cutucadas, eu ouço, né? Pastor Hernandes e outros que falam coisas interessantes. Então é importante para nós que nós tenhamos no nosso coração o desejo de seguir Jesus Cristo, que Ele seja o nosso pastor. E é isso que Davi está falando aqui. Se o Senhor é meu pastor, o que vai acontecer? Ele não vai assim jogar um descanso na sua vida, ele vai conduzir a sua vida. Ele vai levar você a um local aonde você possa descansar, a um estado de espírito descansado. E é isso que Jesus vai fazer. A primeira coisa, eu já falei um pouco, que é a ideia de que o pastor me conduz. Ele me faz repousar. Ele me conduz a águas de descanso. O texto deixa bem claro que é o pastor que conduz a ovelha, e a ovelha é conduzida. Então, nós estamos vivendo na contramão da sociedade, onde a sociedade dá liberdade para você decidir aquilo que você quer. A sociedade diz para você que você tem direitos, e você vai correr atrás dos seus direitos. E é isso nos dá uma oração diferenciada, porque muitos crentes estão orando, exigindo de Deus o seu direito de estar em descanso. Você não tem o direito de estar em descanso, mas tem o privilégio de seguir o pastor
que conduz você a águas de descanso, a lugares de descanso. É o pastor que conduz. Ele vai adiante. E Jesus Cristo falou isso lá em João capítulo 10. O pastor chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Isso é intimidade. Isso é conhecimento. Jesus conhece você e nós conhecemos Jesus como pastor. E ele ainda fala no verso 4, ele vai adiante delas e elas o seguem. Isso expressa a vontade e o desejo de estar com Jesus Cristo, de estar sendo conduzido por Jesus Cristo. Mas ele fala também dos mercenários. Jesus alertou para aqueles que ofertam coisas estranhas. Eles estão ali, parecem pastor, têm roupa de pastor, estão ali cuidando aparentemente das ovelhas, mas quando aparece o lobo, ele vai embora. E se tiver a oportunidade de Jesus Cristo, eles são ladrões e salteadores. E eles têm o objetivo para alcançar o seu propósito, eles vão matar, roubar e destruir. Então, se nós não tivermos Jesus como pastor, nós vamos ter uma vida destruída. Então, mesmo sendo ovelha, eu posso seguir outro pastor. Eu não vou decidir, de repente eu vou decidir não seguir mais Jesus Cristo. Está uma vida muito assim, tranquila, não acontece nada. Eu não vou seguir Jesus Cristo, não. Eu vou ali, tá? Eu vou ali porque lá as coisas acontecem, a gente vê acontecer. E é claro que Deus, Ele está falando aos nossos corações a cada dia. Ele só quer a nossa dedicação, a nossa obediência, porque foi Jesus que deu a sua vida e possibilitou a sua cura do pecado. Ele mesmo, diz o texto bíblico, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Pelas feridas nós fomos sarados, pois vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor de suas almas. Agora nós nos convertemos ao pastor que nos conduz e nós não teremos outra forma de alcançar os benefícios de Jesus, a não ser que permitamos que Ele nos conduza, que Ele nos leve a esses lugares de descanso. Ele diz aqui, deitar-me faz em pastos verdes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é importante para nós, deixar que Jesus conduza a nossa vida. Eu acho interessante que muita gente não sabe o que Jesus quer da sua vida. Principalmente, por exemplo, quando eu vou aconselhava, né, jovens que queriam se casar, e eu perguntava, o que Jesus falou para você? Ah, não sei. Como você vai viver na presença de Jesus se não sabe o que Ele quer? Se não sabe o que Ele falou, não é? Então é importante que nós saibamos o que Jesus quer de nós e para nos conduzir a lugares de descanso. Você é a ovelha de Jesus? Você tem seguido Jesus Cristo como seu pastor? Jesus está conduzindo a sua vida? São respostas que você vai dar para você mesmo. A outra coisa que ele diz aqui, além de conduzir, ele me faz repousar. Ele me faz repousar. Davi mostra que após a refeição, após um período em que elas comem o pasto, pastos bem verdes, a ovelha precisa de um período de descanso. A versão original, talvez você tenha aí na sua Bíblia, a palavra verdejantes. Tem aí? Alguém já leu isso? O texto original, não é só verde. Eu sei que a grama é verde, a não ser que ela esteja seca. Mas qual é a diferença para verdejante? É claro que eu fui consultar
qual é a diferença? De verde é verde, né? É assim um tom mais diferenciado ali do Marcos, mas isso é verde, mais ou menos, né? Verde é verde. A minha blusa, olha a minha blusa é verde, né? É a cor, é a cor. Verdejante é quando você está lá no meio das gramas, dos matos e tudo é verde, existe vida ao redor. Então, o que Davi está dizendo aqui, guia-me, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não é só a grama que está verde, a árvore está verde, as plantas estão verdes, a mata está verde, a vida. Então, Jesus nos conduz para um lugar onde há vida. E é isso que nos faz repousar. E um autor que escreveu sobre o Salmo 23 era um pastor que resolveu ser pastor de ovelhas, animais mesmo, e na sua experiência ele descobriu que precisa de certas condições para que elas descansem. Elas não se deitam para repousar se há um perigo iminente, se o lobo está rondando, se há possibilidade de alguma coisa destruir o ambiente delas. Elas não se deitam enquanto houver atrito entre elas. É claro que se o pastor não intervir, em alguns momentos elas vão disputar o espaço ali, dominadores vão, né, algumas ovelhas mais dominadoras vão querer, e se houver atrito, o rebanho todo não descansa. E elas não se deitam para descansar se forem importunadas por moscas e outros parasitas. Elas não se deitam enquanto estiverem com fome. Olha a importância do pastor, em que ele vai cuidar do rebanho para que estejam sempre unidas. Ele vai cuidar para que não haja animais ao redor amedrontando. Ele vai cuidar para que não haja parasitas entre elas. Por quê? Porque se elas não descansarem, elas não vão produzir. Eu achei isso muito interessante, porque Jesus Cristo quer que, e diz lá em João capítulo 15, verso 8, que a gente produza fruto, muito fruto. E se nós não tivermos com o nosso coração em paz, nós não vamos produzir frutos. Nós temos um grupo grande de opções para nós buscarmos alguma coisa para a nossa vida. Há pessoas tão ansiosas, mesmo na sua vida espiritual, ansiosas com tudo, que ficam procurando algo para satisfazer a sua vontade, satisfazer os anseios do seu coração. E, na verdade, Jesus Cristo quer dar descanso, levar você a esse lugar, para repousar. E Ele vai cuidar das coisas ao seu redor, para que você possa produzir frutos. E aí eu fiquei pensando que, na verdade, quando a gente produz frutos, a gente está com o coração em paz. Jesus Cristo está nos conduzindo. E, às vezes, a gente quer dar oportunidade, dar trabalho, dar atividade ou pedir para alguém, não é, apoiar e fazer alguma coisa importante no reino de Deus, e a pessoa, não quero não. Não pode produzir frutos, não evangeliza, não participa de missões, não participa das mensageiras do rei, não participa das atividades da igreja, porque o seu coração está agitado, não pode produzir frutos. A vida com Jesus é verdejante, a vida em todo o seu redor, tudo ao redor é vida. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, tá? Que a ansiedade dificulta viver. Jesus fala, tá? Entregue-se primeiro ao pastor do reino, para que ele possa cuidar de você. Essa é uma versão livre minha, de Mateus capítulo 6, verso 33. Olha só que interessante. Entregue-se primeiro ao pastor do reino, para que ele possa cuidar. Depois você abre lá e vê se não casa direitinho, não é?
não casa direitinho. Paulo diz assim: entregue-se ao pastor em oração. Filipenses 4, 6 e 7. Em oração, e a paz de Deus dominará os vossos corações. Eu me entrego, Jesus me conduz e eu tenho paz, tenho descanso. É Ele que me conduz a lugares de descanso. É Jesus que nos livra do perigo iminente. É Jesus que promove a comunhão entre nós. É Jesus que tira o pecado e nos livra das consequências maléficas do pecado. É Jesus que alimenta o coração. Você está assustado? Não tem paz no coração? Você precisa entregar o seu coração a Jesus e deixar que Jesus conduza a sua vida. Entregue-se aos cuidados de Jesus, o seu pastor, e descanse. As atitudes dele para cuidar nos faz repousar. A nossa vida será uma vida verdejante. Não precisamos de vida agitada. Hoje, só o primeiro hino que foi um pouco mais agitado. Mas muita gente não consegue cantar um hino mais tranquilo porque não consegue meditar. Não consegue ter algo de paz no coração. Porque Jesus precisa ser aquele que conduz você a uma vida verdejante. Jesus é seu pastor. É Ele que está fazendo você repousar. É Ele que está conduzindo a sua vida para repousar. Então, isso é importante, você responder essas coisas. Em terceiro lugar, Ele me conduz, me leva a pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. A ovelha, ela precisa de água como nós. Quando Deus criou o mundo, e foi Deus que criou, quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou um elemento comum em todos os seres vivos. Eu não sei se existe um ser vivo que não tem esse elemento, que é a água. Depois a gente pode perguntar ali para o Derek, ele está mais afinado aí com a ciência, não é? E todos os seres vivos precisam de água, a ovelha também, a gente também precisa. A gente também precisa. E é interessante que quando as ovelhas precisam de água e o pastor conduz as ovelhas para beber água, ele precisa de um lugar onde o espelho de água esteja tranquilo. Se for um rio, uma corredeira, a ovelha não bebe água, segundo a experiência de Keller. A ovelha não bebe água. Então, o propósito é manter as ovelhas tranquilas, até na hora de beber água. Então, Jesus, ele certa vez olhou para aquele grupo de pessoas sedentas, pessoas desidratadas espiritualmente, e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Naquele momento, eles passavam por um cerimonial em que havia o sacrifício e, simbolicamente, eles derramavam água no altar como se fosse a bênção de Deus sobre aquelas vidas. E Jesus, não é, falando contra aquele ritual, ele disse de verdade: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muitas vezes ficamos procurando água e ela está ao nosso alcance. Ela está esperando que a gente busque Jesus, a água da vida. E Jesus disse: aquele que crê em mim nunca terá sede. Agora imagina, Jesus conduzindo você sendo ovelha. Ele vai conduzir você a lugar de descanso, o seu coração vai viver em paz e você vai viver completamente hidratado. Eu acho interessante aqui na igreja, porque toda semana tem uma ou duas garrafinhas lá esperando o seu dono. O pessoal traz garrafinha e esquece dela, vai embora. Por isso que a minha garrafinha de água, quando eu trago, é aquela de água de coco da feira, porque eu posso esquecer.
não é? Eu posso esquecer, mas não posso esquecer de beber, de me hidratar. Eu tenho um amigo que vive perguntando: já bebeu água? Né? Ele até pôs um copo de água aqui para mim. Ele vive me perguntando: já bebeu água? E muitas vezes eu digo: não, ainda não bebi não. Ele vai lá pegar, me dar um copo de água para beber. É importante nós hidratarmos. E o Espírito Santo é esta água que nós precisamos. Jesus é esta água que nós precisamos. Ele é a nossa água, e toda a violência que poderia acontecer ao nosso redor, Jesus já sofreu na cruz. E agora nós temos um espelho de água limpa e tranquila para nós nos hidratarmos espiritualmente, através da oração, através da leitura da Bíblia, através da participação do corpo de Cristo, do rebanho de Cristo. Não há descanso se o coração estiver sedento. Se estiver precisando de Jesus Cristo, não haverá descanso. E Ele está ao seu alcance. Você é ovelha? Você é ovelha de Jesus? Você está com sede? Está faltando alguma coisa na sua vida? Na minha sempre falta alguma coisinha, né? Para a gente buscar. Buscar em oração, buscar. Mas o que não pode faltar é Jesus. A sua comunhão com Jesus. A sua percepção do Espírito Santo agindo entre nós. A sua percepção de que Jesus Cristo é o seu Salvador. O sentimento de que é Ele que conduz a sua vida. E aí você vai ter Jesus como o pastor, o verdadeiro pastor. A Bíblia nos diz que Jesus nos dá a vitória, todas as vitórias. A Bíblia nos diz, e Paulo pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de andar com Jesus, porque Jesus venceu todas as coisas que poderiam nos importunar. E ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? É isso que nos dá segurança. E eu estou bem certo, disse Paulo, que nem a morte, nem a altura, a profundidade poderá nos separar do amor de Cristo. Sabe o que é paz no coração? Tem uma história guardada aqui no meu coração do pastor Rubens Lopes. Quase, não sei se alguém já ouviu falar no pastor Rubens Lopes, um personagem dos batistas lá do tempo, né, mais atrás. E ele contou que um dia ele estava no centro de São Paulo com a neta, segurando na mão, e ele, preocupado com os carros, fechou o sinal, ele atravessou, chegou do outro lado, a neta virou para o vovô: esse prédio tem tantos andares. E ele achou isso belíssimo. Por quê? Porque ela não estava agitada com as coisas ao redor. Ela estava segura na mão do seu avô. É assim que a gente anda com Jesus. A gente vê as coisas boas ao nosso redor, a vida ao nosso redor, porque nós estamos seguros. E aí é bom para nós, porque o bom pastor que deu a vida por nós, ele agora nos dá essas condições: ser conduzido por ele, ser cuidado por ele e ter dele a água da vida.